Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 29, comigo Guilherme Rambo e o Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Eu quero saber, para começar, às vezes a gente troca uma ideia aí durante a semana sobre alguma coisa do trampo e muitas vezes... Como que eu resolvo isso aqui? Me ajuda, né? Uhum. Hashtag me ajuda. Porque... E quando, né, ou eu mando algo assim pra você ou vice-versa, geralmente é porque a situação tá complicada, né? Porque a gente, né, modéstia à parte, nós somos relativamente bons em procurar as soluções, né? No DuckDuckGo, ou no Stack Overflow, ou nos Slacks da vida. Então, se você me chama diretamente pra perguntar alguma coisa, eu já fico... não vai ser fácil, né? Não vai ser coisa assim. Pois então. E essa semana você chegou com uma pergunta sobre assets em Swift Packages. Então, conta pra mim e pros ouvintes o que você estava tentando fazer e o que aconteceu. Então, a premissa é extremamente simples, né? Basicamente, é um package separado, né, do main project, que vai ter assets também. Vai ter uma asset gallery lá com teus, né, cores, imagens, seja lá o que for. E então, né, é isso. E não estava funcionando. O problema é que eu tentava acessar a imagem por milhares de maneiras diferentes. Você tá... através do ponto .module, que é, inclusive, o modo correto, né, de você acessar algo que está no package, sem o module, com umas opções que eu vi na web da galera fazendo scan do path manualmente e tal, e nada funcionava, e eu pensei, não, tem alguma coisa, isso aqui tem cheiro de ser problema de Xcode, assim, né, e ainda mais nesse 14.3 aí que, né, tudo e qualquer coisa parece que é problema do Xcode, porque, né? Então, eu fiquei meio, ok, que diabos, o que tá acontecendo? Daí, né, mandei mensagem pra você ali, que diabos, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo errado aqui? E, né? E aí, como é que tu achou uma solução lá pra mim, né? Que é o que eu deveria ter feito desde o início, né? Que, inclusive, até já falei aqui, né? Que é uma coisa que é boa de fazer. É complicado porque... Quando você está tentando debugar um lance desses, você tem muitas variáveis, né? Nesse caso, como você disse, podia ser algum problema do Xcode, porque você estava usando, né, o package dentro do Xcode, podia ser alguma coisa do projeto específico onde você estava mexendo, podia ser alguma coisa dos caminhos ali, dos arquivos, da estrutura das pastas. Então, e aí o problema pior é quando é mais de uma coisa. E aí você arruma uma coisa, não funciona, daí você reverte para como tava, aí você vai lá, arruma outra coisa, mas você não sabe que você arrumou, você só fez uma mudança para ver se funcionava, e aí você fica nessa tentativa e erro que não acaba mais. E aí eu fiz um teste rapidinho aqui, porque eu fiquei encucado, porque a primeira coisa que eu falei para você foi... Cara, Xcode e Swift Package Manager eu ainda não confio. Tá complicado. Então, assim, eu até comentei com você e deixo também essa observação aqui. Eu acho o Swift Package Manager muito bom, mas especificamente dentro de projetos de apps no Xcode, eu acho o Swift Package Manager bom para bibliotecas, mas não para frameworks. E aí eu não estou me referindo a biblioteca estática versus dinâmica, não, eu estou me referindo ao contexto, ao conceito de o que é uma biblioteca e o que é um framework. Então, para quem não sabe, uma biblioteca, você chama a biblioteca, o framework te chama, né? Tipo isso. Então, o framework seria uma coisa normalmente maior, mais complexa, com várias peças móveis ali. Uma biblioteca é só ali alguns tipos que você importa e tem uns algoritmos, umas coisas. Seria tipo isso. E aí, quando você tem assets, eu já considero um framework, né? Se você tem assets ali, imagens, tudo, e aí entra nessa categoria que eu disse que eu acho que ainda não está bem pronto o Swift Package Manager dentro do Xcode. Então eu evito usar para esse tipo de coisa porque eu já tive problemas no passado com isso. Mas, isto dito, feito esse parênteses gigante, eu pensei, não pode ser, porque faz, sei lá, 2 anos, né, que eu tentei mexer com isso, e aí tava muito bugado e eu desisti e não mexi mais. Então, deixa eu ver aqui.
criei, até eu tava no Xcode 15, no beta, pensei, vou nesse aqui que é o mais recente, vamos lá. Aí eu fiz e deu certo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi copiar exatamente como você tinha me mostrado, porque lá no seu package.swift tava lá resources, né, daí quando você define um resource no package, você tem as opções process e copy. Então, copy seria tipo, ele vai só copiar exatamente o arquivo como tá para dentro dos resources do seu bundle, e o process, ele vai fazer ali algum tipo de processamento que aí vai depender do tooling que você tá usando. No caso do Xcode, ele vai pegar ali imagem e se tiver que comprimir, ele comprime, se tiver que renomear, enfim, ele faz o que tem que ser feito e coloca no lugar certo que o sistema vai procurar dentro do bundle. Notem este detalhe importante. Então, você tinha colocado copy e fazia sentido, porque você tinha uma pasta lá, resources, dentro da pasta resources você colocou imagens e você queria copiar as imagens da pasta resources para dentro do bundle para você poder usar no runtime, normal. Porém, quando você coloca, tipo, copy e aí bota resources, o nome da pasta, ele copia a pasta inteira, a pasta como está. E aí, o pulo do gato para eu entender que era isso que estava acontecendo foi assim, eu fiz aqui, rodei, não funcionou. Eu tenho uma coisa que deve ser de ser Spelunker, né? Que eu peguei, eu gosto de pegar, ir lá no Products, no Xcode, que nem tem mais agora, eles esconderam, mas eu vou lá no meu... Eu tenho a pasta Derived Data na minha sidebar do Finder, para você ter uma ideia. Então eu gosto de abrir... Fui lá abrir, fui até o bundle lá, o .app que ele tinha compilado, entrei, fui até lá dentro do onde está o package e olhei a estrutura que estava compilado. E aí que eu vi o problema, porque tinha lá, né, não sei o que, .framework... contents, resources, e aí dentro, então a imagem não estava dentro de resources, estava dentro de resources/resources. Então, quando você tentava abrir no runtime, não funcionava. Aí eu pensei, será que dá para colocar um asset catalog aqui? Aí, não, primeiro eu troquei o copy para process, e aí funcionou. Então, quando eu dou um process lá, em vez de copy, eu vi lá que estava dentro da pasta certa. Aliás, eu acho que no macOS, eu estava fazendo um projeto de Mac, eu acho que no seu caso também era, né? Sim. Isso varia, porque no macOS, a estrutura do bundle ela é um pouco diferente. No iOS, o bundle lá de um framework, por exemplo, ele é flat, ele tem todos os arquivos jogados lá dentro dele, você pode ter pasta se você quiser, mas é uma coisa explícita que você tem que fazer, usando, por exemplo, esse .copy, né? Ou lá no copy files do Xcode você pode fazer isso também, mas por padrão, se você tem lá uma imagem no framework, você vai ter o binário do framework e a imagem um do lado do outro, na mesma pastinha. No macOS não é assim. No macOS tem lá a pasta contents, aí tem a pasta macOS, aí dentro da pasta macOS tem o binário e... né, irmã da pasta macOS tem, né, contents/resources e lá dentro tem as imagens e etc. Então tem essa diferença de plataforma também. Mas aí eu pensei, deixa eu colocar um asset catalog aqui e ver o que acontece. E funciona. Ele compila o asset catalog bonitinho e aí você dá lá o bundle.module, image for resource, ele acha. Ou, né, no SwiftUI você usa lá o image, passa o nome, passa o bundle e funciona bonitinho. Mas parece que mesmo assim ainda rolou uma tretinha pra você, né? Sim, então, o problema, né? Um problema bem bacana que aconteceu foi, tu mandou o projeto pra você, tá, que diabos, né? Porque eu fiz isso, não funciona, inclusive depois que tu mandou, eu fiz todas as alterações, porque tava como copy, mas eu tinha testado o process também, nada, não tinha funcionado. Tá dentro de um asset catalog também, e tipo, que diabos? Eu peguei o teu projeto, rodei, teu projeto funcionou. Como, sabe? Como isso está acontecendo? Já tinha dado um nuke derived data? Já tinha usado o nuke-dd ali para tirar todo o derived data, nada. E o pior é que, assim, às vezes acontecia de funcionar no preview, detalhe importante, às vezes acontecia de funcionar no SwiftUI preview, mas não no projeto, ou vice-versa. Ai, meu Deus. Né? Então ficava, funciona aqui, não funciona ali e tal. E
Uma hora eu só cheguei, não, quer saber, eu vou mudar o nome. Porque quando tu cria um Assets Catalog, né, sei lá, o nome que todo mundo pensa, né, acho que já vem pré-definido Assets, né? E tava lá. Eu pensei, quer saber, só vou trocar o nome aqui. E eu tive a ideia justamente depois de tu ter comentado o negócio de, quando tu usa Process, ele compila os negócios e tal. Eu pensei, então vai que tá tendo algum tipo de conflito dos nomes aqui, porque, né, Xcode. E eu mudei o nome pra, sei lá, Batata Assets e funcionou. tanto no preview como no projeto, consistentemente, né? Constantemente funcionou o negócio e funcionava. E daí eu mudava de volta pro nome de Assets, e às vezes funcionava no preview, e às vezes funcionava no main project, e é completamente aleatório. E uma forma de eu ver mesmo se os caches não estavam influenciando, eu não só estava removendo depois do River Data, mas eu removia também o library org Swift PM lá de Package Manager. E deixa eu olhar aqui. Tá aberto aqui até. org.swift.swiftpm e depois o caches/org swift/swiftpm. Deletava isso tudo, só pra, né, sai tudo com tcache. E ainda acontecia de às vezes rodar e não. Daí, essa parte até tu não sabe. Eu peguei o meu projeto, mandei para outro cara na empresa, ele testa aí, funcionava, sempre. Mesmo projeto. No meu, não. Às vezes funciona no preview, às vezes funciona no projeto. Então, sabe, ou seja, eu mudei o nome do asset, porque pelo menos na minha máquina funciona sempre. Tá lá agora, sei lá, não, obviamente não deixei batata assets, né? Mas eu mudei porque eu não sei, eu realmente não sei. Deve ter algum tipo de conflito rolando em relação ao projeto, o que é estranho, porque isso acontece na minha máquina, mas não na de outras pessoas. Pelo menos de outra pessoa da empresa eu sei que não acontece. Então, a melhor suposição que eu tenho agora é que eu tenho 3 Xcode diferentes instalados. Eu tenho o beta, eu tenho o 14.2 e o 14.3, que é o stable agora. E eu já tive o Xcode com um comportamento muito estranho se você tem mais de uma versão instalada. Eu não estou dizendo que é isso, mas é a única coisa que eu consigo pensar. Você não vai saber poder confirmar porque, né, foi ontem isso e tal, e você tinha começado antes de falar comigo e tudo mais. Uhum. Mas o que eu faço aqui para evitar qualquer tipo de problema com múltiplas versões do Xcode é jamais, e eu digo jamais, eu tô pensando até em fazer uma ferramenta que faz isso, mas jamais usar o Xcode cujo qual não está no Xcode Select. Então, se eu vou usar o Xcode 15 beta e beta 3, beta 4, qualquer que seja, antes disso eu dou um Xcode Select, -S, boto lá, porque se você tem uma diferença entre o Xcode app que você está rodando e as ferramentas de linha de comando que estão selecionadas, pode dar algumas tretas com relação a isso. Então, talvez tenha rolado alguma coisa assim. E fica a dica, para ter várias versões de Xcode e não ter problema, sempre garante que, primeiro, nunca abre 2 ao mesmo tempo, de jeito nenhum, jamais. E jamais abra um Xcode que não é o que está no seu Xcode Select lá na linha de comando, senão você pode ter problemas bizarros. Sim. Não, até eu de fato não tinha conferido isso, mas eu acabei de olhar aqui e o que está no Select é de fato o que eu estou usando como stable. Então eu não sei. Eu realmente estou... Esse problema em si, eu vou deixar o catalog com outro nome e aceitar que por enquanto vai ser isso. E depois, quando sair a nova versão do Xcode, eu vou voltar para o nome original de assets e ver se o problema continua ou não. Porque eu até comentei com outras pessoas no Slack lá e tem pessoas com vários packages diferentes, que vários packages diferentes estão usando assets como nome e não tem problema de conflito. Então, eu não sei. Tem alguma coisa muito estranha aqui rolando. O que me deixa realmente pendendo essa questão de pode ser algo da minha máquina, porque quando eu fiz o push lá no meu branch de como está a versão, esse outro cara da empresa ele fez um clean clone para testar. Eu fiz a mesma coisa e fazendo share screen ali no Zoom e tivemos resultados diferentes. Então... A versão do macOS é exatamente a mesma? É a mesma. E do Xcode também? Do Xcode também. Nossa. Pois é, então eu vou aceitar esse como um problema que está resolvido.
E parece ser um negócio da minha máquina mesmo, assim, porque inclusive eu fiz um negócio, um teste botando um bang operator lá, que eu esqueci como é que se chama. Fazer um wrap forçado. Force unwrap, isso. Caso a imagem não seja loaded e o CI passa. Né? Não interessa se eu uso com o Batata Assets ou só Assets. Então, tem alguma coisa rolando na minha máquina aqui que eu não sei o que é. Bits, né, sendo trocado pela poeira espacial, raios cósmicos, batendo no meu Mac em momentos específicos, eu não sei, mas eu vou aceitar que é um problema pro futuro. Né? Porque foi mais tempo do que eu gostaria de admitir só pra fazer um asset aparecer na tela. Né? Cara, isso eu fico profundamente irritado quando acontece esse tipo de coisa. Que, tipo, vou fazer um negocinho aqui. E aí você passa, né? Tipo, 2 horas tentando resolver porque não compila, porque o cache do package não resolveu, o commit não sei o quê. Nossa, é muito chato, sabe? Porque, tipo, você pensa, o complicado vai ser aquele algoritmo que eu tenho que implementar. Não, o complicado é você fazer o bendito do Xcode funcionar. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece 2 grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/olamundo, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado ao ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Então, esse outro cara que tava vendo esse problema comigo, ele tava com um problema na máquina dele, que quando ficava travado em Resolving Package Dependencies. E nisso nem tem nada a ver nesse projeto de agora, é em outro projeto que a gente trabalha, que pra mim funciona perfeitamente, e no dele só trava. Fica lá, Resolving Package Dependencies. E o único jeito que ele viu constantemente que funciona, assim, é limpar o Deriva Data e reiniciar o Mac. Porque fazer só um ou só outro não dá. Né? Se tu reiniciar sem limpar não funciona, limpar sem reiniciar não funciona. E comigo, eu não tenho esse problema. Ele fica ali no seu tempinho do Resolving Package Dependencies, é meio chatinho, mas de boa. E o path do projeto dele tá exatamente igual ao meu, sabe? Tá complicado o Xcode ultimamente. Tá sendo
Até não lembro se eu comentei aqui, mas eu sempre falei, quando vejo pessoas reclamando do Xcode, pois é, mas pra mim funciona de boa, eu nunca tive muitos problemas, né? Ele não é perfeito, obviamente, mas né, tirando fazer os refactor lá, que ele não conseguia achar todas as instâncias da onde aquilo estava sendo usado, que acontecia bastante comigo, mas fora isso, era relativamente bem estável. Mas do 14.3 em diante ali tem sido complicado, assim. E pelo que eu vejo no pessoal do meu time, assim, eu não tô sozinho. E isso que é o negócio, sabe? A gente trabalha no mesmo projeto e cada um parece ter problemas diferentes com Xcode. E infelizmente, geralmente, o problema é resolvido com a questão do Derivative Data. Uhum. Eu tô pensando seriamente em só montar. Não sei se tu tá ligado, né? Dá pra pegar. Tu consegue pegar uma porção da tua memória RAM e montar como disco, né? Sim, eu já fiz isso no passado. Então. Hoje em dia, eu não tentei ainda. Eu podia fazer, porque agora o meu Mac aqui tem bastante RAM, poderia experimentar. Então, eu fiz isso no passado, quando tinha um MacBook Pro 2015. E só pra testar, assim, de fato tinha um ganho legal de performance pra quando tu mudava todos os teus files e derivative data pra memória, né? Ficava um pouquinho mais rápido. Só que nesses Macs novos eu não vi muita diferença, pra ser honesto. Assim, eu fiz isso quando eu recebi, porque tem bastante memória, vou brincar aqui. E não mudou muita coisa. Só que eu tô pensando em fazer isso não pra ter nenhum tipo de ganho de performance, mas simplesmente pra apagar o derivative data toda vez pra ser efêmero, né? Eu não quero mais esse negócio na minha máquina, porque tá complicado, assim, ó. O jeito que ele lida com o cache tá muito ruim. E se tu põe os Swift Previews na equação, parece que piora tenfolds, assim, porque né, o preview tá funcionando, o binário não, e eu não sei se tu já viu isso acontecendo, algo que eu já vi acontecendo antigamente, em outras versões do Xcode, mas era muito raro. E agora não, agora se eu tenho, é comum de ter um erro de compilação no projeto, ele compila, ele roda uma versão que deve estar em cache, e o erro não fica na tab de erros, ele fica no build log só. Cara, olha, isso tá muito chato. Eu vou te contar que eu tive problemas bizarríssimos, tanto nesse sentido, e eu tive um especificamente dois, na verdade, no Swift Compiler com Xcode 15 Beta. Eu tive semana passada que a existência ou não de uma linha em branco entre dois statements mudava o comportamento do código. Acredite se quiser. Eu tinha o código lá, eu nem sei como que eu descobri, mas tipo, eu tinha o código lá, aí tava funcionando, aí eu tipo apaguei um comentário, sei lá, alguma coisa assim, e aí rodei de novo e não funcionou mais. E aí era, sei lá, era um negócio que não era pra ser new e tava retornando new. E aí eu apagava ali em branco, rodava, funcionava. Colocava ali em branco de novo, rodava, não funcionava mais. E aí tá lá o código com um comentário. Por favor, não coloque uma linha em branco aqui, porque senão o código não funciona. Eu não sabia que eu tava programando em white space. O white space tem toda uma linguagem escondida ali dentro e tu não sabe, é aquilo que faz tudo funcionar. Não, mas tá ruim. E eu não sei como é que tá por aí, mas ultimamente aqui a situação de tu rodar o projeto tá tudo certo, não tem nenhum erro, mas na tab de warnings lá apareceu um monte de erro, porque, sei lá, ali deve ter rolado alguma race condition ali de analisar as coisas, de ver importar essa biblioteca antes de tentar compilar essa parte, eu não sei. Mas agora mesmo, tô rodando meu projeto aqui, de boa, tá funcionando, e eu tô vendo erros de sei lá o que, de derivative dele aqui na barra do lado. E acabou de sumir. Pronto. Tá muito desagradável isso. E eu só acho os erros, e aquilo ali não funciona, né? Porque o erro tem um cache no erro, alguma coisa assim. E o único jeito para eu ver os erros de fato que estão rolando, eu tenho que ir para a tab de build logs e ver o que está acontecendo ali. Porque na tab de warnings, né? Que é o que eu esperava onde eu fosse ver esses erros, não aparece nada. Uma coisa que ajuda um pouco nessa situação é você desligar live issues. Eu tenho trabalhado com live issues desligado aqui. Aquela opção lá é no general, lá nos settings do Xcode. Eu acho que eu desliguei o meu. Dar uma olhada. Ajuda um pouco, não é? É porque o problema... Isso aconteceu, se eu não me engano, começou no Xcode 14. Porque eles meio que separaram a análise de diagnóstico de warnings e erros entre o build que você faz ali para rodar e o indexing que ele faz. Que é o que ele usa para os live issues.
Então, às vezes, o que acontece? Você tem ali o problema, o erro, por causa do live issue, do indexing dele. Aí você corrige esse erro, o erro ainda não foi interpretado como corrigido pelo indexing, aí você dá o build funciona porque você corrigiu o erro, e aí, só que aí, eu não sei, é alguma race condition que tipo, o build avisa pra sei lá quem no Xcode lá, que é pra apagar o erro, mas depois dele avisar que é pra apagar o erro, vem o erro de novo do indexing que ainda tá lá na versão velha, que ainda tinha o erro, e aí se você tem preview é pior ainda, como você disse, porque aí você pode ter um erro que foi na compilação do preview, mas aí você corrigiu, mas daí você não compilou o preview, você compilou o app normal, e aí você rodou o app normal, mas ainda fica aparecendo o erro da compilação do preview, então tem 50 milhões de fontes da verdade e ficam brigando entre si. Pois é. Eu tô vendo aqui e de fato estava ligado meu show live issues, então eu já acabei de desligar. E para confirmar, o continue building after errors está desligado também. Então ele não tem nada que ficar se metendo em fazer build quando tem erro. E mesmo assim ele faz. E tem outro aqui que eu fiz um vídeo, eu tava tão embasbacado com a situação. Estupefato. Que a gente tem um linter lá para não ter trailing white spaces, né? Que sinceramente a gente está reconsiderando tirar isso por causa do Xcode. Por quê? Tu vai ali na parte de text editing, vai para editing e tem automatically trim trailing white spaces, including white spaces only lines. Ou seja, o Xcode teoricamente não é para deixar, né, trailing white spaces. Eu tenho um vídeo que eu mandei pro pessoal do time aqui, que eu literalmente aperto enter numa linha, ele cria um white space com uma nova linha com trailing white space. Daí eu pensei, não, de repente é porque o cursor ainda tá ali, ele acha que eu vou fazer o código e tal. Eu tiro o cursor, meto para outro lugar, salvo, não funciona. Daí eu pensei, quero ver como é que esse negócio tá. Eu selecionei o código inteiro, fiz o Ctrl+I, se eu não me engano, ali para formatar. Ficou todas as linhas com trailing white space e com o negócio ligado. Nossa. Então, não dá, não, sabe? Tá complicado, assim. Então, a gente tá considerando tirar, até que acho que dá pra usar o negócio do próprio SwiftLint lá, que fazer um fix. Ele tem um comando pra fazer um fix que ele já remove algumas regras que tu manda pra ele. Só que, no final das contas, sei lá, tô pensando que só tirar esse linter, essa parte do white space que... No final das contas não serve pra muita coisa. Sei que vai ter um monte de gente discutindo aqui, né, pensando... Vamos brigar sobre white spaces. Na verdade, eu e você não, mas vão brigar com a gente, né, sim. Porque eu concordo com você. Eu tenho o SwiftLint no projeto da WWDC para macOS, e tem uma regra em particular que eu gosto, que foi uma que a gente implementou, que é uma regra que coloca um warning se você tem print no código. E aí avisa, se você precisa desse log, usa o OS Log, né? E agora a gente até migrou, tá usando o Logger lá, o mais moderno. Então tá lá e aí avisa, usa Logger. Essa regra eu gosto bastante, porque eu já esqueci print perdido dentro do código, e além de potencialmente ter problema de privacidade, de logar alguma informação sensível, você pode ter problema de performance também, que logar as coisas custa. Então, é uma regra que eu gosto. As outras, não. Tipo, na última vez que eu tive aí uma sprint de mexer no app, que foi agora antes da WWDC desse ano, eu saí desabilitando tudo quanto era coisa, porque, tem uma linha em branco sobrando no final do arquivo. Warning, tem uma linha em branco sobrando. Cara, who cares? Tipo, pois é de uma chatice, assim, inestimável. Pois eu já fui bem mais chato com isso, mas ultimamente, mesma coisa, tem uma linha em branco no final do arquivo. Tá, beleza, né? É que, de fato, eu acho que tinha umas linguagens, agora eu posso estar falando uma besteira enorme, mas eu acho que tinha umas linguagens que usavam isso como um certos... Não é bem um comando, mas um tipo de flag para tu passar para compilador. Eu não sei se o Pascal fazia uma coisa assim, que se você se começasse o arquivo com uma linha em branco, podia ser um motivo para erro, porque XYZ. Enfim, eu posso estar viajando aqui, mas isso na hora que eu lembrei de por que tem esse negócio, eu vejo essas memórias. Eu acho que eu vi alguém... acho que alguém escreveu um artigo uma vez, há um tempo atrás, falando sobre isso, e eu concordo
que era basicamente argumentando que o white space em código tinha que ser uma coisa totalmente abstraída. Que é tipo, se eu gosto de 6 espaços, na hora que eu abrir o código no meu editor, ele aparece com 6 espaços, onde tem que ter 6 espaços. E se você gosta de 2, aparece com 2 para você. E na hora que a gente comita lá no projeto, fica num formato normalizado, né, do projeto. Eu sei que isso é muito mais complexo do que simplesmente só, tinha que ser abstraído, né? Falar é fácil, né? Eu sei que na prática é bem mais complexo, mas é bizarro que em 2023 a gente ainda passe vários minutos e às vezes horas discutindo e lidando com coisas relacionadas a espaço em branco em arquivo de código. Isso é bizarro. Pois é, o único motivo que eu consigo ver para ter um linter nesse aspecto é a questão, tipo, digamos que no mundo ideal, onde o Xcode funciona muito bem, digamos que eu tenho aqueles settings de remover ligado e o teu tá desligado e às vezes, sei lá, você ou nós dois, faz o Ctrl+I ali para indentar o arquivo, né? Talvez no teu lado, quando tu fizer isso, vai encher de whitespace e o meu vai remover. Então, o diff, na hora que alguém for fazer um PR ali, vai estar cheio de coisa inútil. Mas eu acho que tem como fazer o próprio Git ou GitHub ignorar também. O whitespace e essas coisas. Eu uso o Kaleidoscope aqui para diff, tanto de código quanto de outras coisas, e eu configurei ele, no caso, para ignorar espaço em branco, porque não faz diferença. Eu não estou programando em Python, né? Se fosse Python, faria diferença. Python, e eu também não tenho nada YAML nos meus projetos, porque eu odeio YAML, eu acho uma porcaria. Desculpa quem gosta de YAML, eu acho YAML uma porcaria. Então não tenho, né, que é outra dessas coisas onde o white space importa. Então, pra mim, tanto faz. Tipo, quando eu já nem uso mais o diff no Git, é sempre o diff tool, e ele abre no Kaleidoscope, e o Kaleidoscope ignora espaço em branco. Então, whatever, tipo, tanto faz. O que eu lembrei aqui, eu pensei mais um pouquinho e sobre o que eu estava falando da linguagem no que tem problema com white space no final. Não é bem white space, mas uma new line, né, no início ou no final. É porque isso, olha, memória de faculdade, tá? Pode estar errado. É porque tem umas linguagens que quando vai fazer, o compilador vai trabalhar com elas, eles fazem um tipo de concatenação com vários arquivos diferentes e ter um arquivo e ter uma linha em branco entre os arquivos, entre o código que os arquivos vão, né, fazer o output, pode dar problema. Mas isso era, né, sei lá, tipo um Pascal da vida, provavelmente. Por isso que eu tô relacionando as coisas. Então, né, não deveria ser um problema, mas... A não ser que você esteja programando em COBOL, sei lá. COBOL, ou em whitespace, né? Mas eu tenho certeza que muita gente escutando vai ficar, né, meio revoltado, chateado que a gente tá falando que o whitespace não importa, mas não, se importa ou não importa, tudo bem, a discussão pode existir, mas não deveria. Importa, né? Quando você tá ali, tipo... Indentação é importantíssimo pra você conseguir ler o código, né? Mas só pra deixar isso óbvio aqui, né? Explicar certinho pra ninguém nos xingar, né? Pô, você não indenta o código? Claro, né? O espaço em branco ele é importante pra você visualizar o código, mas fora isso, né? E aí por isso que eu falei, né? Que tinha que ser abstraído, porque aí eu abro aqui e fica com o nível de indentação que eu gosto. Eu, por exemplo... detesto indentação de 2 espaços. Eu acho muito também pouco. Fica esquisito. Então, pra mim, tem que ser 4 espaços. E eu prefiro... Nossa, a gente tá pedindo... Vamos aumentar o engajamento aí do gigahertz.fm/feedback. Eu prefiro espaços, não tabs. Eu também. Não, também. Eu sempre... Na época de faculdade, eu lembro de ir entre um e outro. E eu acho que desde que eu comecei com iOS, e não tem nada a ver com o iOS em si, mas eu acho que eu tô só usando espaços desde sempre e quando eu vejo tabs me dá um negócio ruim. Mas também é só... Se eu tô num projeto que tem tabs e espaço tudo junto, eu não vou fazer muito caso, pra ser sincero. Eu já passei dessa fase da minha vida. Então, não é muito importante pra mim mais isso. Eu acho que isso é mais comum de começo de carreira, né? Você ficar brigando com essas minúcias, assim, porque... Sim. Tanto é que eu falei, né? Eu prefiro espaços, porque... Sim. Não, eu também. Na real, eu não ligo, né? Mas eu prefiro espaços, se alguém quiser saber por quê, é porque espaço é espaço é espaço. Em qualquer lugar que você olhar, é um espaço.
tab, dependendo de onde você estiver visualizando, vai mudar. Não, a questão de white space, pra ter uma ideia como que eu acho meio besta, é que, tipo, o problema que mais acontece comigo no Xcode é, digamos, tu faz uma função, daí tu faz uma break line ali pra fazer uma nova função, né? Tu não vai fazer duas funções coladas. Essa break line entre uma função e outra, né? É uma new line. E essa new line no Xcode tá sempre botando uns espaços ali. Como se fosse indentado. E daí o linter reclama que, ó, tem trailing white space aqui. Só que tu tá olhando o código, não muda nada, absolutamente nada. Sabe, não é nem um problema de, o cursor fica no lugar errado se tu tem um espaço no final da tua linha. Não, é só... Não, pelo contrário, se você tem essa opção, aí você vai lá, ele vai tirar e o cursor vai pro começo, aí você tem que indentar de novo. Eu lembro que eu desliguei essa parada no Xcode justamente por causa disso, porque me irritava que eu tinha que ficar dando tab ou command e fecha colchete pra indentar. Pois é, acho que de questão de como o código tem que ficar, se tem uma hill que eu morreria é a questão de onde botar chaves na função. Se tu põe as chaves embaixo da função, eu acho muito ruim. Sabe, tipo, o nome da função, nova linha, abre chaves. Eu não gosto. Então... Eu não gosto. Eu faço isso, porém... E aí não tem explicação nenhuma do porquê. Amizade terminada. Não. Calma que tem o porém. E o porém eu não sei porquê, mas eu só faço isso em Objective-C. Em Swift, não. Olha só. Eu não sei porquê. É porque, se eu não me engano, tem aquele kerns and something, esqueci o nome do padrão, que é em C, que é assim, né? Que as chaves começam embaixo. E muito provavelmente, eu tô tirando isso agora do além, é porque o Objective-C começou com esse styling. O padrão era assim. Então, eu sei disso porque agora que eu tô mexendo de vez em quando no meu Power Mac G5 lá, com Xcode 2.5, toda vez que eu crio um método novo, ele põe as chaves embaixo. Ele nunca põe do lado e não tem opção para mudar isso. Então, muito provavelmente, tu se acostumou com isso quando estava aprendendo Objective-C e pegava exemplos de código que ainda estava com essa formatação. Sim. Que eu acho... não sei. Acho que dá trauma, porque eu usava essa formatação quando eu trabalhava com C. E, eu não sei, daí dá PTSD, assim, de eu lembrar de certas coisas que aconteciam quando eu trabalhava em C e eu não quero mais. Mas assim, é aquela coisa. Certamente, se eu fosse trabalhar em algum lugar e o pessoal tá fazendo as chaves embaixo, em cima, sei lá o que, eu falo, tá, beleza. Desde que dê pra configurar a IDE pra fazer isso por mim, eu não ter que ficar sempre me preocupando de, botei no lugar errado de novo, tá tudo certo. Eu não tenho mais muita paciência pra me preocupar com essas coisas. Muito bem, acho que reclamamos bastante, né, nesse episódio. Era para ser reclamação do Xcode, com base no seu problema lá, e acabamos entrando aqui na discussão infinita sobre espaços em branco, né? Que não é interessante, mas para voltar aqui e para encerrar também com o assunto da reclamação do Xcode, então se fosse assim, você pode escolher um bug do Xcode para a Apple corrigir só para você. Qual seria? A pergunta é difícil, porque, né, esse do package estaria no topo da minha lista mais porque acabou de acontecer, mas eu acho que se a Apple chegasse e falasse, não, a gente arrumou o problema que o erro agora aparece na tab de erros e não vai deixar a compilação continuar e rodar um build de cache, se eles arrumassem isso, eu ia estar extremamente feliz. Eu só quero que o erro apareça na tab de erro, acho que não é pedir demais. Eu nunca te pedi nada, né? Só mostro o erro. Só queria disso. Só queria ver o erro na barra de erro em vez de ser no build logs. E tu, tem algum erro aí que tá te incomodando, que tá no topo da tua lista? Bom, como cada um tem direito a corrigir um bug, e você corrigiu esse, que seria bem alto na minha lista também, o que eu queria é... Na verdade, assim, é engraçado porque eles poderiam corrigir isso pra mim de uma certa forma sem corrigir o underlying problem, digamos assim. Porque o que tem me irritado muito no Xcode 15 atualmente, porque é beta, né? Então ele é mais instável. Sim. Então acaba que o Source Kit Service lá fica dando crash. E tem alguns projetos meus que tem alguma coisa no código que o compilador não gosta. E aí tem projeto que, tipo, cada keystroke que eu dou, dependendo do arquivo,
das condições de temperatura e pressão, cada keystroke dá crash no SourceKit Service, e aí o fato de dar crash, eu não me importo. Eu me importo que aparece aquele banner em cima do editor lá do Xcode, e isso me distrai, é horrível. E ele meio que dá um shift no layout, e aí fica pulando, saltitando o código ali por causa daquele banner. Se tivesse só como desligar aquele banner, especificamente, eu não... Tipo, eu vou ver que não tá aparecendo o code completion e tal, beleza, mas daqui a pouco volta. Mas aquele banner incomoda muito mais do que o crash propriamente dito. Tipo, o que incomoda é o banner. Eu até fui fuçar lá no Xcode, no código, ver se tinha algum defaults que podia colocar lá pra desabilitar o banner, ou algum hack que podia fazer, mas não consegui achar um jeito simples de desabilitar aquele banner, então ficou assim por enquanto. Pois é. Não, o Xcode ultimamente, tu falou ali de pressão, eu fiquei pensando, o Xcode, acho que ele só tá funcionando bem mesmo naquele, lembra de colégio, assim, na CNTP. Ambientes, não, sistemas adiabáticos, né, que não são isolados e sem qualquer troca de calor com os sistemas. Mas tá complicado. E eu queria, né, agradecer a todo mundo que tá escutando por essa sessão terapia, porque basicamente ficar reclamando e venting do Xcode aqui faz bem pra alma, né? Deixar essas reclamações sair de dentro do coração e ir pro mundo. Com ajuda certeza. Bastante. Muito bem, então tá, quem quiser mandar aí o seu desabafo pra gente sobre o Xcode ou sobre espaços em branco também, entra lá nas notas do episódio, tem aí o link pra você mandar feedback, ou entra gigahertz.fm/feedback. Eu tô lá no mastodon.social, @inside, ou também no Instagram, no threads Guilherme Rambo 2. E você, Boom, como é que é mesmo? Tô lá no mastodon.online, sou @boom. BUNN. Muito bem, e a gente volta em breve. Valeu. Abraço.